Olá, eu espero que tudo seja bom e que tudo esteja bem. Pode entrar, sinta-se em casa. Aqui, o que falamos e fazemos é pelo rei e pelo reino. Dois jovens ricos diante de uma escolha. As decisões são diferentes. E eu vou contar essa história, mas antes eu vou contar uma historinha engraçada. Depois de você se inscrever, compartilhar, curtir, ajudar esse canal a crescer, ajudar o algoritmo a entender mais daquilo que você gosta e abençoar a vida de alguém. Acompanha comigo essa reflexão baseada em Lucas 18, depois da vinheta. Pelo Rei e pelo Reino. Bíblia na prática. Teologia para a vida. A nossa reflexão está baseada no capítulo 18 do Evangelho de Lucas e você deve conhecer a história do jovem rico. Mas por que eu falei dois jovens ricos? Eu já te explico. Antes eu quero contar uma historinha bem boba. Certa vez, dois amigos conversando, um deles falou: "Amigo, se eu tivesse duas casas eu te dava uma, você é muito meu amigo." Aí o outro falou: "Que legal, obrigado." Ele falou: "Se eu tivesse duas fazendas eu te dava uma." Ele falou: "Poxa, que legal, obrigado." E o amigo pergunta: "E se você tivesse duas blusas, você me daria uma?" Ele fala: "Não, não dou." Por quê? Porque duas blusas eu tenho. É muito mais fácil a gente abrir mão daquilo que um dia possa ter do que aquilo que a gente tem. E a história que eu quero contar para você está baseada no Evangelho de Lucas e acompanha comigo. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: "Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna?" Jesus respondeu: "Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe." Então esse homem disse: "Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude." Ouvindo isso, Jesus lhe disse: "Uma coisa ainda falta para você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga." Mas ouvindo essas palavras, ele ficou muito triste, porque era riquíssimo. Provavelmente você conhece essa história, a história do jovem rico, um jovem bom, cumpridor das leis e das regras, temente a Deus, e ele se aproxima de Jesus e pergunta o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Aí começa a nossa discussão. Jesus vai perguntando para ele se ele cumpria os mandamentos, se ele respeitava pai e mãe, e tudo aquilo aquele jovem ia gabaritando. Mas ainda há uma coisa que o impedia. Jesus fala: "Então pega toda a sua riqueza, venda e dê aos pobres." Aquele homem se entristece e vai embora. Talvez numa leitura inicial pareça que Jesus está querendo que aquele homem se desfaça de tudo que ele conquistou. E há até uma falsa impressão de que quem é rico não vai para o céu e quem é pobre já tem direito à vida eterna. E não é disso que Jesus está tratando. O que Jesus está falando é sobre quem e o que ocupa prioridade nos nossos corações. Aquele homem, ele se aproxima de Jesus primeiro já errando a forma de atingir a vida eterna, perguntando: o que eu faço para eu conquistar a vida eterna? Muito provavelmente aquele homem cumpridor de regras, cumpridor de leis, talvez um jovem com um coração temente a Deus, mas acostumado a conquistar as coisas pelos seus próprios méritos. Nós já sabemos, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, diz que a salvação não vem pelas nossas obras, ela é dom de Deus, para que nem eu e nem você possamos nos gloriar naquilo que a gente fez. E aquele jovem, ele vem dizendo: o que eu faço para que eu conquiste essa vida eterna? Jesus, ele está mostrando: não é você, não são as suas coisas, não são os seus méritos que te garantem a vida eterna. E ele faz essa provocação para aquele jovem. A ideia de Jesus, de maneira alguma, era expulsar aquele jovem, mas trazê-lo para mais perto. Mas no coração daquele jovem, a riqueza, as suas posses, a sua vida, com o seu controle, tinha mais valor do que Jesus. A Bíblia nos deixa claro que onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E o coração daquele jovem não estava na vida eterna e nem estava em Cristo, estava nele e nas coisas que ele possuía. Diante dessa reflexão, a pergunta que eu faço para mim e para você é: há alguma coisa concorrendo no meu coração, o espaço prioritário de primazia que deve ser de Deus? Se houver, reveja, faça uma análise
de si mesmo, porque nada deve concorrer com Deus o espaço prioritário no seu coração. A carta aos Hebreus nos diz que devemos abandonar o pecado e todo o embaraço que nos impede de seguir a carreira que nos é proposta. E o autor ele distingue pecado e embaraço. Já falamos sobre isso nesse canal algumas vezes, mas eu vou dizer de novo, pecado não precisa definir muito. Pecado é tudo aquilo que vai contra os princípios e a palavra de Deus. O embaraço nem sempre é um pecado, muitas vezes até uma coisa boa, mas é algo que está roubando no seu coração, pode estar roubando no seu coração o lugar de Deus, a prioridade de Deus. Legal, já falamos de um jovem rico que ele estava baseando a sua vida eterna nos seus próprios méritos e na sua riqueza, mas no começo do vídeo eu falei de dois jovens ricos. Quem é o outro jovem? Bom, um homem na faixa dos 30 e poucos anos, 31, 32, é um homem jovem. E esse outro homem jovem é o próprio Senhor Jesus. É o outro personagem dessa conversa. Aí você pode me dizer, mas Jesus não era rico, ele era filho de um carpinteiro. Não é dessa riqueza que eu estou falando. Leia comigo aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Em Filipenses 2 também vemos dizendo que Jesus, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, tomando forma humana e se fazendo servo, e indo até a morte, morte de cruz. Jesus vivia na maior riqueza de todas, na riqueza da sua glória, na glória do Rei, do Autor e do Criador de todo o universo. E ele abriu mão dessa riqueza por mim e por você. E por aquele jovem rico também, que não teve coragem de abrir mão das suas riquezas. Diante dessa abnegação de Cristo em abrir mão de toda a sua glória para vir e morrer no meu lugar, qual é a postura que eu tomo? Qual é a resposta que eu tenho? Qual é a resposta que você toma? Jesus, ele se fez pobre, ele se fez servo e ele foi para a cruz, tomando o meu lugar e o seu lugar. E a reação que nós temos diante disso é reconhecer que não merecíamos, mas recebemos em amor essa atitude de Cristo. Diante do Deus vivo, um jovem rico optou pelas riquezas. Diante de uma humanidade caída, Deus se fez carne e sendo um jovem que já havia sido rico com a riqueza da glória, ele foi para a cruz, no meu lugar e no seu lugar. Diante desse assombro, a minha reação é simplesmente de me prostrar, reconhecer que eu não mereço, mas aceito esse amor. Eu recebo esse ato de amor de Deus para com a minha vida. E meu estímulo para você é que você receba esse ato de amor de Deus. Receba essa atitude desse jovem rico que se fez pobre por mim e por você. Para que um dia a gente possa ouvir do Pai: vinde, benditos do meu Pai. Vinde. Se essa mensagem falou com você, tocou o seu coração, mexeu com a sua vida, manda para alguém, abençoa a vida de alguém. Nossa missão nesse canal é anunciar a palavra do Rei na construção do reino até que ele venha. Pelo Rei e pelo reino, que Deus te abençoe.